Vou fazer uma constatação aqui em relação à legislação brasileira, né? Eu sou membro do Parlamento Latino-Americano, fiz o Código de Defesa do Consumidor para a América Latina. O código foi aprovado, foi a primeira lei aprovada no Parlamento Latino-Americano, internada em 12 países da América Latina. A legislação consumerista que não existia na maioria desses países. Trabalhei na legislação consumerista do Mercosul. Hoje nós temos uma legislação forte e era um problema sério essa questão, porque os países não chegavam ao nível da legislação brasileira para evitar, inclusive, que nós perdêssemos direitos aqui no Brasil. Então, foi um trabalho hercúleo para que a gente conseguisse chegar onde a gente chegou. E eu faço essa constatação para dizer o seguinte: nenhum país da Europa e nem os Estados Unidos tem uma legislação consumerista tão boa quanto a nossa. E não sou eu que digo isso. Eu, quando represento o Mercosul ou o Parlamento Latino-Americano na Comunidade Europeia, no Parlamento Europeu, quem diz isso são os técnicos, são os parlamentares dos outros países, que sempre reclamaram para mim. Inclusive, eu tive audiências lá no Parlamento Europeu com as montadoras francesas que diziam: olha, o seu Código de Defesa do Consumidor lá no Brasil é muito duro com a gente. Eu falei: melhora a qualidade dos carros, é tão simples, vocês não vão ter problema. Então, eu queria lembrar isso para dizer o seguinte: não vou me guiar, a gente não pode se guiar aqui pelo que os outros países estão fazendo e abrir mão dos direitos que a gente já conquistou. Isso porque nos Estados Unidos, tanto no Senado como na Câmara dos Representantes, eles são unânimes em dizer: vocês têm uma legislação consumerista que é a melhor do mundo. Isso, não, claro, nós vamos buscar um pouquinho de cada país para consertar e para fazer o Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Então, nós temos que pensar nisso antes de discutir o que os outros países estão fazendo, se nós vamos abrir ou não direitos já conquistados aqui no Brasil.